Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, amigos do canal do Café Católico. Saúdo vocês nesta santa semana, da terceira semana da Páscoa, em que é gravado este podcast pascal, mais uma vez, a terceira parte, meditando os dois discípulos de Emaús. Tenhamos os olhos fixos no Senhor Jesus ressuscitado. Aleluia. Então, essa é a terceira parte. Eu fiquei, quando terminou a segunda parte, no versículo 19, quando Jesus pergunta quais são os eventos. Então, vamos recordar. Um deles, chamado Cleofas, e aí é o versículo 18. Vamos recordar que é o capítulo 24, a perícope dos discípulos de Emaús, do versículo 13, capítulo 24, versículo 13, até o 35. Estamos aqui no 18. Um deles, chamado Cleofas, lhe perguntou: Tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nestes dias? E aí nós ficamos na pergunta de Jesus. O forasteiro, aquele que é desconhecido por enquanto dos discípulos de Emaús. E é interessante, eu vi uma meditação que dizia que uma pregação que falou que os discípulos estavam com o rosto sombrio, não reconheceram Jesus por causa da tristeza. Na verdade não é, porque eles não reconhecem Jesus porque nosso Senhor não quer ser reconhecido ainda. O Senhor se dá a conhecer. Nenhuma aparição de Jesus, nosso Senhor, ele aparece e a quem ele aparece reconhece de imediato, porque sempre há um ensinamento, uma coisa que nosso Senhor faz incitar para provocar a fé. E é necessária a fé através de um sinal ou de uma palavra que ele irá fazer para revelar que é ele. Então, apesar da tristeza, apesar de toda a situação do coração pesado dos discípulos, eles não reconhecem, o vê como um forasteiro, um peregrino que está em Jerusalém, porque foi Páscoa em Jerusalém. Então, eles veem como um peregrino, um forasteiro, alguém de fora. Mas não reconhecem Jesus, não é pela tristeza, mas não reconhece porque o Senhor não se deu a conhecer ainda. Então Jesus pergunta, versículo 19, quais? Disse-lhes ele, no caso Jesus, pergunta a Cleofas e ao outro discípulo, porque o texto diz que eles responderam, então foram os dois que responderam a Jesus, perguntaram sobre o que aconteceu a Jesus. Então eles responderam: o que aconteceu a Jesus? Então Jesus pergunta e eles estão respondendo. Aí eles vão responder: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obra e em palavra diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel. Mas, com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Então, versículo 19, 20 e 21. Então, vamos ver. Jesus pergunta a eles sobre os fatos, e é claro, meus irmãos, Jesus sabe, Nosso Senhor ressuscitado, tudo, sabe. O homem Jesus, o Jesus Nazareno, como eles vão dizer, o Jesus de Nazaré, ele foi ressuscitado dos mortos
divino. O corpo, eu comentei na outra vez, a própria humanidade de Jesus é divinizada. Então, claro que ele sabe, né? E aconteceu os acontecimentos com ele. A pergunta, justamente, vejam a pedagogia. A pergunta é para cada vez mais eles irem colocando a vida, colocando o coração, dispondo o coração para o Senhor, porque é aí que neste diálogo, eles abrindo o coração, vão chegar a reconhecê-lo. Então, eles dizem o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obra e em palavra, diante de Deus e diante de todo o povo. Aqui é uma curiosidade, aqui há uma informação interessante. No discurso, na pregação de Estevão, né, que acontecerá lá pelo capítulo 7 dos Atos dos Apóstolos, o grande e longo discurso de Santo Estevão. Estevão, no capítulo 7, versículo 22, quando começa a pregar e chega em Moisés, Estevão diz assim: versículo 22. Assim foi Moisés, iniciado em toda a sabedoria dos egípcios, e tornou-se poderoso em suas palavras e obras. Vejam que é a mesma coisa que Cleofas e o outro discípulo diz. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obra e em palavra. Então, a comparação, né, mostra claramente que os discípulos de Emaús acreditam, no caso aqui, acreditavam, porque a esperança havia sido diluída, né, praticamente derramada no Calvário e no túmulo, e ali a esperança ficou. No coração dos discípulos, eles acreditavam que Jesus era o novo Moisés. Vejam que a comparação de Jesus como o profeta poderoso, igual a Moisés, poderoso em obra e palavra, é a mesma expressão que Estevão fará com Moisés. Então, para os discípulos de Emaús, Jesus é o novo Moisés, era o novo Moisés, porque agora eles estão sem esperança. O profeta que eles acreditavam pelos acontecimentos, as palavras de Jesus, palavras como o profeta que fala em nome de Deus. E esse é o significado da palavra profeta, Nabi, aquele que fala em nome de Deus, o porta-voz de Deus. E em obras, porque quantas coisas Jesus fez, como os profetas e o próprio Moisés, que transformou a água em sangue, que transformou a vara, né, em serpente, que fez realizar em nome de Deus as pragas do Egito, que libertou o povo. Então, os sinais de bater com o cajado e sair água da rocha no deserto, então, obras do profeta. E Jesus, que realizou tantas coisas, como o milagre de Caná, a água transformada em vinho, os milagres, os exorcismos, a multiplicação dos pães, a ressurreição de Lázaro, do filho da viúva de Naim, da filha de Jairo. Então, profeta como Moisés, poderoso na palavra que pregava e nas obras que realizou. É uma comparação clara que no coração dos discípulos, né, e o que acontecerá, né, no coração dos discípulos, que Jesus é o novo Moisés, e que acontecerá é justamente o que Mateus escreverá no futuro evangelho, segundo Mateus, estruturando que Jesus é o novo Moisés. Quando acontece dele subir na montanha como Moisés e pregar as bem-aventuranças. Então vejam, diante de Deus e diante de todo o povo. Ele era uma testemunha verdadeira
diante de Deus e do povo. Esses acontecimentos foram imensos. E como é que você não está sabendo disso? Né? Eles colocam os acontecimentos e depois vão dizer os fatos. Versículo 20: nossos chefes dos sacerdotes e nossos chefes, ou seja, os chefes dos sacerdotes e as outras autoridades, o entregaram para ser condenado e crucificado. Condenado à morte e morte de cruz, e o crucificaram. Eles, as nossas autoridades, o povo de Israel. Israel crucificou Jesus, o Nazareno. Então vejam, foi ele que falou e quis a salvação do povo, e o próprio povo, as nossas autoridades, que deveriam reconhecê-lo, o condenaram, o entregaram para ser condenado pelos romanos e crucificado. Ele vai relatando no versículo 20: nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel. Mas em tudo isso faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Redimir Israel. Nós esperávamos. Então veja, não há mais esperança. Com o sepulcro, com a sepultura de Jesus, tudo morreu. Não há o que mais esperar. A redenção de Israel foi por água abaixo. Essa parte de redimir Israel, poderíamos fazer uma meditação, olhar os textos que falam sobre isso, mas vamos dizer aqui somente 2 textos que falam sobre redimir Israel. Nós esperávamos a redenção de Israel. Recordem que a Virgem Maria, é dito em Lucas 1,54. Socorreu Israel, seu servo. Veja, socorreu Israel no Magnificat, quando Maria canta, seu servo, lembrado de sua misericórdia. Veja, o socorro de Deus por Israel. E Zacarias, no versículo 68 do capítulo 1 de Lucas, Zacarias diz: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Vejam, a visita de Deus, a visita do Messias, quando Zacarias canta, quando o menino solta a língua, porque está mudo, e diz que porque visitou e redimiu o seu povo. Então vejam a redenção. Nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel, porque está prometido nas Escrituras. Nós esperávamos, pois agora estamos voltando para o nosso povoado, estamos voltando para Emaús, porque não esperamos mais a redenção. Vejam que a redenção no coração deles se foi. Então vamos ficar agora por aqui, depois vamos dar continuidade a partir do versículo 22 na próxima parte. Por enquanto, tenhamos esse pensamento. Os discípulos estão sem esperança, mas veja Jesus próximo, bem pertinho deles, conversando com eles. Então, na vida, meus irmãos, também acontece muito isso. Nós não temos força de esperar mudanças em coisas da vida, coisas que a gente acha impossível de mudar, e o Senhor do nosso lado, só aguardando que possamos ter fé e confiança que Ele tudo pode na nossa vida. Ele é o Deus do impossível. As coisas estão sombrias, mas Ele pode iluminar. Ele glorioso, ressuscitado dos mortos. Ele espera o nosso aleluia, que cantemos a sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
que para sempre seja louvado.